E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o João e hoje vou estar aqui dando para vocês a aula 1 do terceiro ano de matemática da iniciativa Feynman. A nossa primeira aula vai ser sobre funções modulares, certo? Mas para a gente poder começar nesse conteúdo, a gente tem que partir de algumas definições. Então, a definição de módulo é a distância do número real até o zero, certo? Então, por exemplo, aqui nessa imagem, a gente tem representado o 2 e o 4. O módulo de 2 é a distância do zero ao 2. Vocês podem ver, ó, 2 unidades. E o módulo do menos 4 é a distância do menos 4 ao zero. Como podem ver, ó, 1, 2, 3, 4 unidades. Então, o que a gente pode tirar dessa ideia? O módulo de um número, se ele for positivo, é o próprio número. Ou seja, o módulo de 1 vai ser 1, o módulo de 25 vai ser 25. E o módulo de um número negativo vai ser o número em si tirado o símbolo de menos, ou multiplicado por menos 1, como preferirem. O módulo de menos 4, como está representado, é 4. E o módulo de menos 40 vai ser 40. Certo? A gente tem aqui alguns exemplos que mostram que não necessariamente é somente válido para números inteiros. Aqui, ó, o módulo de 4 é 4. O módulo de menos raiz de 2 vai ser raiz de 2. Concordam comigo? Não está representado aqui na imagem, ó, mas ele está pertinho daqui. O menos raiz de 2 fica a raiz de 2 distância do ponto zero. Então, o módulo dele vai ser essa distância. E o módulo do 1/3 também está situado por aqui, ó, mais ou menos aqui, vai ser 1/3, porque ele está a 1/3 de distância do zero. Tudo entendido por aqui? Então, daí a gente pode partir para a definição da função modular em si. A gente tem que a função modular é aquela cuja variável está entre módulos. Vou até marcar aqui bonitinho. Função modular é aquela cuja variável está entre módulos. Mas o que significa isso? A gente tem aquelas nossas funções, geralmente f de x igual a... Aí você tem uma equação. Então, a função modular é pegar essas funções que a gente já conhece e botar elas dentro de um módulo. Então a gente tem aqui a nossa função mais básica que a gente pode ter, f de x igual a x. Na função modular vai ser f de x igual a módulo de x. O mesmo vale para f de x igual a 2 menos x, ou y, que também é uma representação de f de x, igual a qualquer que seja a sua equação. Então, a gente pode perceber algo muito interessante dentro das funções modulares, que a função f de x igual a módulo de x tem essas propriedades aqui. F de x vai ser igual ao próprio x se o x for maior ou igual a zero. Isso se dá por conta dessa propriedade, de que o módulo de um número positivo vai ser ele mesmo, e a gente tem também que f de x vai ser menos x se o x for menor do que zero, porque o módulo de x, se o x for negativo, é ele tirado do símbolo de menos. Só que, se você tem um número negativo e quer tirar o símbolo de menos, você multiplica esse número por menos 1. Por isso que f de x vai ser menos x se o x for negativo. Bom, tudo entendido por aqui? A gente entra agora na parte de gráficos, que é uma parte muito importante nas funções modulares, certo? A gente pode tirar algumas propriedades muito interessantes dos gráficos de funções modulares. Para fazer um exemplo, vamos fazer o gráfico da nossa função f de x igual a módulo de x. Isso aqui é a base para poder começar qualquer questão ou momento que você queira fazer um gráfico de uma função modular. Você começa com o gráfico da função que está dentro dos módulos.
Aqui, ó, a gente tem f de x igual a x. A gente tem aqui na nossa função modular f de x igual a módulo de x. Então, a função que estaria dentro do módulo seria f de x igual a x. Então, a gente tem esse nosso gráfico, a gente tem o nosso gráfico bonitinho aqui. Certo, mas vocês percebem que no gráfico de f de x igual a x, a gente tem alguns elementos negativos, né? Certo. Esses elementos negativos, como a gente está trabalhando com módulo, eles vão refletir. Vai ter uma reflexão aqui, passando não, uma reflexão no eixo x. A gente tem aqui, ó, os termos negativos, e eles refletem e ficam positivos. Assim a gente tem esse gráfico. Mas essa regra de reflexão não é somente para funções lineares, como essas funções que a gente tem aqui, f de x e outras funções lineares. Elas funcionam para qualquer tipo de função, contanto que tenha elementos negativos. A gente tem aqui, f de x vai ser igual a módulo de x ao quadrado menos 2, vai ter esse perfil, ó. Percebam que tem um tracejado que mostra como seria a função sem o módulo, a função x ao quadrado menos 2 teria esse perfil aqui, ao passo que o módulo ele vai pegar todos esses elementos que estão abaixo do zero e vai trazer para cima, vai refleti-los para cima. A gente tem aqui o exemplo da f de x igual ao seno de x. Ó, mesma forma aqui, esses elementos começa do zero, vai subindo até o 1, desce até o zero. Em tese, na função seno de x, ele desce até o menos 1 e vai subindo de novo. Mas como a gente está em módulo, todos os números que estão negativos aqui vão subir e ficar positivos. Então, a gente vai ter esse perfil, que está em azulzinho para vocês. A gente tem também, pessoal, a função f de x igual a módulo de x ao cubo, que tem esse perfil tão característico que a gente já conhece. Notem que o lado positivo está coincidindo com a linha pontilhada. Em azul a gente tem o módulo e em pontilhado a gente tem a função sem o módulo. O pontilhado corresponde a f de x ao cubo, sem o módulo. Notem que a parte em azul coincide com o pontilhado, ao passo que a parte em azul do lado positivo coincide com o pontilhado, enquanto no lado negativo, onde os valores de f de x ao cubo são negativos, não coincide. Vejam aqui, ó, que tem essa linha de reflexão em que os valores estão refletidos. Eu vou agora para o GeoGebra para poder mostrar esses gráficos aqui melhor para vocês. Mostrar esses gráficos dessas outras funções também e como eles se comportam. Pode ser? Então até um instante. Então pessoal, eu estou aqui agora no GeoGebra, que é uma ferramenta muito importante para os que não conhecem. É uma ferramenta em que você pode plotar gráficos e fazer várias figuras geométricas muito interessantes, mas é algo que eu acredito que não possa ser abusado. Da mesma forma que a calculadora facilita muito quando a gente está fazendo algumas questões, pode se tornar um vício e em algum momento você vai ter que fazer um gráficozinho rápido ou fazer uma figura geométrica. Então, por favor, aos que já conheciam e aos que não conhecem ainda, que estão conhecendo agora, não abusem dessa ferramenta. Mas ela também é muito importante para quando você não está conseguindo fazer algum desenho, algum gráfico, ou está querendo entender melhor como funcionam alguns gráficos, que vai ser o que a gente vai usar agora. Então, a gente tem aqui na tela agora a nossa função f de x igual a x. Vocês notam, ó, o y está correspondendo certinho ao x. Eu vou botar agora para aparecer a correspondente dessa função em módulo. Então, f de x igual a módulo de x. Ok, vocês podem notar duas coisas. No lado em que o x é positivo, a gente tem que as duas funções estão uma em cima da outra.
Por quê? Porque o módulo de um número positivo é ele mesmo. É daquela propriedade, a primeira definição que a gente deu lá. O módulo de um número positivo é ele mesmo. Mas dá para notar também que no lado em que o x é negativo, ocorre esse fenômeno de reflexão. Uma vez que na função f de x igual a x, a gente tem o x e o y correspondendo. Mas na função f de x igual a módulo de x, todo x que está negativo vai ter um y correspondendo positivo. Certo? Então é isso que é importante notar aqui nessas funções. Partindo agora para a segunda função que apareceu no nosso slide, vai ser f de x igual a 2 menos x. Só um exemplo. Essa aqui é a cara dele enquanto normal, sem o módulo. E aqui é o perfil dela com o módulo. Vejam que ocorre o mesmo fenômeno da reflexão. No momento que a função começa a ficar negativa, começa a ter esse espelhamento da função. Agora a gente vai para o exemplo da função 2x mais 4. Bom, o módulo dela de novo. Agora a gente tem a presença desse mais 4, né? Fora do módulo. O que isso significa? Se eu tivesse aqui só 2x e módulo de 2x, a função estaria passando pelo zero, seria como se eu arrastasse essa função para cá. O que significa que o canto onde vai espelhar também vai subir de 4. Concordam comigo? Então, a gente vai ter aqui a função desce, chega aqui no momento em que ficaria negativo, com os x's negativos, ele sobe. Então, o ponto de espelhamento vai ser aqui no 4, porque tem a presença desse mais 4 fora do nosso módulo, certo? Agora aqui para a nossa primeira função não linear envolvendo o módulo. A gente tem aqui a função x² menos 2. Bonitinha, ela vem aqui de cima. Aqui as duas raízes são menos raiz de 2 e raiz de 2. E botando agora a correspondente em módulo, a gente vê essa figura. Ele desce, normal, como descia o x² menos 2, e reflete. A partir do momento que começa a ficar negativo, aqui, ele reflete, sobe, desce e sobe de novo. Da mesma forma, vocês podem ver que existe sim a correspondência entre esses pontos. É muito interessante notar isso. É algo muito importante na construção de gráficos e no que vem em seguir, que são... a gente vai trabalhar um pouco as raízes. Agora, só para continuar com os exemplos que a gente tinha, aqui é a função seno de x, normal, e aqui é a função módulo de seno de x. Percebam que esse fenômeno da reflexão sempre ocorre onde vai se tornar zero, onde o x vai se tornar zero. Ele vem aqui subindo, aí desce, antes de se tornar zero, ele sobe de novo e desce de novo. Antes de se tornar zero, já é normal aqui essa subida. Mas eu estou fazendo essa demonstração no GeoGebra para poder demonstrar para vocês como que funciona esses fenômenos da reflexão dentro do módulo. Que é muito importante notar isso, muito importante. Aqui a gente tem a função x² e aqui o correspondente em módulo. A cor ficou meio parecida, mas então vou dar um zoom aqui para poder diferenciar um pouco mais. Mas notem aqui, ó, que o x² vem daqui de cima, vai descendo e desce aqui. E o módulo de x², ele vai fazer também esse espelhamento, só que subindo. Então é isso aí, vamos voltar para os slides, porque agora a gente vai falar um pouco sobre raízes. Então, pessoal, vamos voltar agora aqui para o nosso slide e falar um pouco sobre raízes. Mas o que é uma raiz de uma função? Bom, a raiz da função pode ser definida como o valor x0 de forma que f de x0 seja igual a zero.
Ou seja, é o valor que você põe dentro da sua função e ele te retorna 0 como resposta. Certo? Mas, uma coisa interessante sobre as funções modulares é que elas podem ser consideradas composições de funções. O que é isso, João? Tu me pergunta. É uma função dentro de outra função. Mas vamos checar esse exemplo aqui para poder entender um pouco melhor. Vamos trabalhar com duas funções. O g de x, que é x menos 2, e o m de x, que vai ser módulo de x. Vocês concordam comigo que m composta g de x vai ser módulo de x menos 2? Porque se eu puser g de x dentro de m de x, ó, botar x menos 2 como o x aqui, trocar esse x por x menos 2, eu vou ter como resposta módulo de x menos 2. E considerando isso como a minha função f de x, fazendo f de x igual a módulo de x menos 2, vocês notam então que f de x, a minha função modular, ela é uma função composta que vem dessas duas outras funções. Então, a gente pode ver que para achar as raízes de f de x, a gente precisa então achar as raízes de g de x. Porque a raiz de m de x é 0, então não vai atrapalhar a gente. O que vai mudar mesmo é o g de x, que está dentro do módulo. Então, nesse caso, a gente tem que a raiz de f de x vai ser igual a raiz de g de x, que é igual a 2. Lembrando, esses nomes g, m, f é arbitrário. Eu quem escolho e é só uma questão de exemplificar. Na hora da prova, você bota o nome que a questão deu, ou se ela não deu nenhuma questão, você escolhe a sua forma de dar o nome à sua função. Certinho? Vamos então agora falar um pouco sobre outras utilidades da raiz. A gente pode fazer uma análise gráfica das raízes, já que o ponto de reflexão vai corresponder à raiz da função. Lembra lá quando a gente estava analisando no GeoGebra? Só um caso que não aconteceu isso, mas é porque existia termos fora do módulo. E aí já entra mais na parte de equações funcionais. Mas voltando aqui para o nosso assunto, equações funcionais vocês vão ver na próxima aula, junto com inequações. Mas voltando aqui para o nosso assunto, a gente vai ver ferramentas, utilizar a raiz para fazer ferramentas, para confeccionar gráficos e para identificar de onde veio o gráfico, sabe? Para encontrar a função de onde esse gráfico vem. Vamos imaginar a situação. Vem uma questão na prova e eles te dão esse gráfico e falam: ache a função modular que originou esse gráfico. O que a gente faria? Bom, o processo é muito mais simples do que parece. Certo, a gente nota que é uma função modular de primeiro grau, porque não tem curva e é linear. Então ela vai ser da forma y igual a módulo de ax mais b. A gente vê, ó, o desenho está meio turvo, mas dá para a gente ver que 3 é raiz. Então a gente substitui esse x por 3 e vai ficar com 3a mais b igual a 0, certo? Mas a gente vê também, ó, que o gráfico vem, reflete e bate no ponto 3. Ou seja, bate no ponto 3 no eixo y, perdão. Ou seja, para x igual a 0, a gente tem y igual a 3. Então, o módulo de b é igual a 3. E o que nos leva a crer, mostra para a gente que a é igual a 1. Nisso, a gente pode ver que f de x, a função que origina esse gráfico, vai ser igual a módulo de mais ou menos x menos 3. Mas, João, por que esse mais ou menos? Ó, analisem aqui comigo. Esse aqui é o gráfico da função x menos 3, esse aqui que tem a linha pontilhada.
Ele vem, desce e reflete. Mas vocês concordam comigo que se eu tivesse um gráfico da função menos x mais 3, ele viria aqui, continuaria, mas com o módulo ele reflete aqui, certo? Então, por isso esse mais ou menos, porque se você multiplicar por menos 1, essa equação, vai ficar com o mesmo resultado por causa do módulo. Mais ou menos isso aqui, mais ou menos x menos 3, tem o mesmo resultado fora do módulo, que é x menos 3, certo? Vamos agora fazer um exercíciozinho bem de boa, só para você aprimorar mais e se preparar para os exercícios que vão vir na lista de exercícios dessa semana, certo? Certo. Para esses dois exercícios, eu quero que vocês esbocem os gráficos das funções modulares, indiquem suas raízes e onde cortam o eixo y, certo? No item A a gente tem f de x igual a x mais 2, módulo de x mais 2. E no item B, f de x igual a módulo de menos x ao quadrado mais 1. Agora vocês vão pausar a aula, pegar um lápis e uma caneta, um papel, um lápis e um papel, e esboçar esses gráficos. De novo, eu não quero que vocês façam o plano cartesiano bonitinho, com todas as demarcações. Só esbocem o gráfico e no plano cartesiano mostrem as raízes dessas funções e onde elas cortam o eixo y. Certo? Vou esperar vocês fazerem aí e daqui a pouquinho a gente volta. Certo, pessoal. Agora a gente está aqui no GeoGebra para poder visualizar melhor, certo? A gente tem, primeiramente, a nossa função f de x igual a x mais 2. Percebam que não tem módulo, a gente tem valores negativos. Eu fiz aqui esse botão que vai nos mostrar o equivalente modular dessa função. Vai botar os módulozinhos aqui abraçando o x mais 2. Vai ficar f de x igual a módulo de x mais 2, certo? A gente nota aqui, ó, que bem no ponto menos 2, ele refletiu. O que nos mostra que a gente já tinha visto que a raiz de x mais 2 era menos 2, e nos mostra que o ponto de reflexão também é a raiz. Então, esse aqui é o gráfico, é como deveria ficar, sem esse tracejado, é só para poder auxiliar vocês na hora de ver. Mas os pontos-chave que eu queria que vocês marcassem é o 2, que é onde corta no eixo y, o menos 2, que é a raiz, e que o gráfico de vocês tivesse esse formato. Esse ângulo aqui é reto, ele forma 90 graus, e é isso. Essa é a imagenzinha que vocês deveriam ter feito, e se não fizeram não tem problema, porque a hora de errar é agora. Certo, pessoal? Partindo agora para o nosso item B da nossa questão, vamos analisar então a função menos x ao quadrado mais 1. Essa aqui é ela sem o módulo, e a gente pode notar que ela corta o eixo y no ponto 1, e que ela tem como raízes menos 1 e 1. Show de bola, né? Vamos ver agora como seria a função modular, que é o que a gente quer trabalhar. Como é o perfil dela, certo? Só apertar o nosso botãozinho mágico de função modular e tana! Meio esquisito aqui, né? Ó, vem essa descida, aí sobe abruptamente e desce de novo e vai essa subida de novo. Vocês podem notar, lembram daquele exemplo do x ao quadrado mais menos 2? Que ó, existe uma tendência de querer descer. Esse gráfico aqui, ele queria descer até o menos 1 e subir. Mas, como tem o menos 1 e o 1, que são as nossas raízes, e como a função é modular, ele não vai descer, ele vai subir no mesmo perfil que ele desceria. Então, essa é a parte importante que você tem que analisar sobre gráficos e raízes. Isso aqui vai ser muito importante quando a gente trabalhar equações funcionais, que vai ser a aula que vem.
Então, pessoal, eu queria dar um abraço para vocês. Estudem bastante. Nossa primeira aulinha do ano. Vai dar muito certo. A gente está aqui para ajudar vocês sempre, viu? Façam os exercícios e até a próxima.